professor Renan, professora Simone, então a orientando e discente do programa, Nilta Isabela Braga, vai fazer uma apresentação do seminário sobre o tema da dissertação dela, que é Impactos Sociais das Barragens Hidroelétricas, território da Capelinha do Rio Grande, e a reterritorialização de Brasilinha em Minas Gerais. O debatedor de hoje é o professor Márcio Carneiro Reis. O professor Márcio está acompanhando o trabalho da Nilta desde o projeto de qualificação, esteve há umas 3 semanas atrás, no dia 12 de julho, na qualificação da dissertação, e temos o prazer agora de contar mais uma vez com as suas críticas aí. Então, Nilton, você tem de 20 a 30 minutos, logo após o professor Márcio faz as suas colocações, e aí, pela dinâmica do próprio seminário, acredito que o professor Renan, a professora Simone podem estender aí para os demais. Boa sorte aí e bom trabalho. Gente, boa tarde a todos, a todas que vieram acompanhar a apresentação do seminário. Como o professor Gustavo, orientador desse trabalho, já falou sobre o título. Agradecer ao professor Marcinho também, que mais uma vez vem contribuir aí com o trabalho, a todos os outros professores, colegas. Só uma observação, eu achei até que o tempo do seminário fosse um pouco maior. Qualquer coisa vocês me falam para eu passar mais rápido. Então, a gente procurou encaixar, contextualizar essa pesquisa aí no tema da geração de energia como uma ação pública voltada ao desenvolvimento, né? Já que os processos de desenvolvimento durante todo o século XX, eles desencadearam uma construção de uma série de obras, e embora todos os benefícios que elas tragam para o desenvolvimento, para a qualidade de vida, elas também levam a impactos sociais, né, que perduram até hoje. As usinas hidrelétricas, as grandes usinas hidrelétricas, são alguns exemplos dessas obras, né? E a construção de barragens afetou aí milhares de pessoas ao redor do mundo, né? Afetou de forma negativa. Então, esse contraste, né, entre os benefícios que elas trazem e esses impactos negativos nos leva a questionar, né, sobre a forma como as pessoas, como as comunidades, elas são ainda vistas, né, no planejamento para a construção desse tipo de obra. Então, nesse contexto aí da geração de energia de fonte hídrica, né, no Brasil, em especial, ela assume um papel muito importante, muito especial, assim como em vários outros países, por alguns fatores, como a longa extensão dos rios, como o potencial produtivo dessa fonte, que é elevado comparado a outras fontes, e também na concepção de fontes de energia limpa, que está envolta aí essa fonte. No entanto, as grandes usinas, elas, embora elas tragam todos esses benefícios, elas também provocam impactos de várias ordens, né? Impactos sociais, impactos materiais, culturais e simbólicos às pessoas que são atingidas. Os deslocamentos compulsórios, devido aí à construção de barragens, eles estabelecem rupturas nos territórios e desencadeiam processos de desterritorialização e reterritorialização. Não deixando de considerar também que as decisões para a construção dessas obras, né, como as usinas hidrelétricas, elas são geralmente tomadas em um espaço de poder que não é o dos atingidos, né, geralmente no nível nacional. Pontua-se também, no contexto, principalmente no contexto atual, a crise hídrica, que leva-se a pensar em novas fontes e em novas formas de geração de energia renovável, né, uma vez que nós estamos aí passando pela
maior crise hídrica da história, né, desde 1930. E essas outras fontes renováveis, como o professor Gustavo pontuou, elas também provocam impactos sociais, impactos ambientais, né? Então, há que se discutir, ampliar a discussão sobre essa questão da geração de energia. A pesquisa, então, ela está aí envolta na questão problema seguinte, que é quais os impactos sociais provocados pela geração de hidroeletricidade e como que eles têm sido tratados pela legislação brasileira. Supondo-se que, por volta dos anos 50, que é quando aconteceu o caso do objeto de estudo dessa pesquisa, né, prevalecia uma perspectiva que completamente ignorava os aspectos ambientais e sociais. Só que, ao longo do tempo, esses aspectos ambientais eles foram adensados, mas as leis, desculpa, e as leis do setor de energia também. Mas os aspectos sociais não, eles permanecem pouco considerados, essa é a hipótese. O objetivo principal do trabalho é identificar os impactos sociais da construção e operação da barragem da usina hidrelétrica de Camargos sobre a população da Capela do Rio Grande. Então, esse objeto foi escolhido como uma alternativa histórica, né, do processo de construção de hidrelétricas no Brasil, que se deu aí no auge da construção de hidrelétricas, né, pela possibilidade de evidenciar como que esses deslocamentos ocorriam e as ações públicas voltadas para os atingidos naquela época e como isso evoluiu até os dias de hoje. Os objetivos específicos são, então, abordar a geração de energia no contexto do desenvolvimento nacional, colocar em evidência os possíveis impactos sociais na vida das pessoas que tiveram parte do seu território alagado pelas barragens hidrelétricas, e verificar essa possibilidade analisando o caso ocorrido, então, com a população da Capela do Rio Grande, que foi alagada pela usina de Camargos em 1959. O terceiro objetivo é apresentar as políticas públicas para atingidos por barragens em curso no Brasil e introduzir alguns dados sobre a economia e desenvolvimento dos municípios afetados por essa barragem. Trata-se, então, de uma pesquisa qualitativa, né, cujo foco principal de investigação são esses impactos sociais da geração de energia hidroelétrica. É de natureza descritiva, e a gente procurou, a partir da relação entre desenvolvimento, ações públicas e os impactos nos territórios provocados pelas grandes hidrelétricas, né, propor um estudo de caso da população da Capela do Rio Grande, como já dito, alagada em 59. Os meios de investigação foram a pesquisa bibliográfica, documental e entrevistas estruturadas, né, com os moradores atingidos por essa barragem. Então, algumas ações devido ao período de pandemia, né? Então, o universo reduziu bastante o número de entrevistados, né? E também a gente tinha inicial de algumas pesquisas de campo, tanto com a CEMIG quanto com as prefeituras envolvidas, que não foi possível. As fontes de dados secundários são estas, principalmente agências aí de pesquisa estatística, né, sobre informações sobre energia, sobre o setor de energia, sobre desenvolvimento e economia nos municípios de estudo. Também documentos de organizações formais instituídas, né, sobre os atingidos e sobre a lei. A gente utilizou aí o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, e a PNAD, que é a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, que esse movimento defende, né? E também um documento da Comissão Mundial de Barragens, sobre os impactos delas ao longo do tempo.
O capítulo 2, ele traz aí o desenvolvimento em ações públicas, o contexto da intensificação na implantação de hidrelétricas. Nesse capítulo, então, a gente aborda aí algumas concepções, noções de desenvolvimento, né? E alguns temas relacionados, como planejamento, investimentos em infraestrutura, geração de energia, e também os impactos das hidrelétricas no desenvolvimento local e regional. Então, a primeira sessão discute-se aí as concepções de desenvolvimento, né? E observa-se que o período de maior crescimento na construção de hidrelétricas, no seu auge, que foi entre 1930 e 1970, a noção de desenvolvimento que predominava sobre as outras era aquela como um fenômeno exclusivamente econômico. Mas ainda naquele século, muitos estudos passaram a contestar essa definição de desenvolvimento apenas pela lente econômica. E os autores não procuram negar a importância, né, da economia para o desenvolvimento, mas apenas inserir nessa discussão outros aspectos que são cruciais para entender o desenvolvimento, tanto nacional como regional. Cita-se aí dois autores importantes nesse contexto, Polanyi, que faz uma crítica, né, à visão da sociedade moderna, na qual a economia se impõe sobre a sociedade, enquanto, na verdade, teria que ser o contrário, né? E o Amartya Sen, que trouxe grande contribuição aí para a noção de desenvolvimento, né? Ele, então, incorpora esse debate a ideia de que o desenvolvimento deve abarcar a expansão das liberdades humanas. Entre os temas relacionados aí diretamente com o desenvolvimento, tem-se o planejamento, né? Que para alcançar, então, esse desenvolvimento nacional, o século XX, o planejamento naquela época, então, ele se mostrou tão importante como símbolo de soberania para os países recentemente independentes, né? E esses planos nacionais, eles enfatizavam, priorizavam, então, os investimentos em infraestrutura. Infraestrutura aí como sendo uma série de estruturas que sustentam essa sociedade moderna, né? E nesse contexto, a infraestrutura de geração de energia, ela é vista, passou a ser vista e ainda é como um insumo essencial para o desenvolvimento econômico, socioeconômico. Sobre os impactos dessas hidrelétricas no desenvolvimento local e nacional, em vários países, assim como no Brasil, né, as barragens hidrelétricas elas se destacaram, né, no âmbito da geração de eletricidade, principalmente porque foram vistas como símbolo de desenvolvimento econômico e de baixa emissão de carbono. Mas essas grandes obras se pautavam aí pelo discurso dos benefícios que trariam para o desenvolvimento local e regional. No entanto, é difícil perceber esse fator. Vários autores aí abordam, né, que esses benefícios eles são mais facilmente percebidos no nível nacional do que no local, que é o território aí onde são instaladas essas obras, prevalecem são os transtornos, né, provocados às comunidades atingidas. O terceiro capítulo, desenvolvimento e a desconstrução de territórios, os impactos sociais das barragens hidrelétricas, traz algumas conceituações do território, relação entre as hidrelétricas e os atingidos por barragens, ela relaciona também a energia ao crescimento econômico, e traz também a evolução da legislação do setor de energia hidroelétrica no Brasil. Espera aí que travou aqui. Desculpa, travou aqui o celular. Sobre o território, então, visto aí como resultado da produção de atores, né,
território e territorialidade são derivados, então, da atividade humana no espaço. O território, então, resulta da projeção de trabalho, energia e informação por uma comunidade em determinado espaço. É sinônimo de apropriação. Uma vez que o ator territorializa o espaço ao se apropriar dele, concreto abstratamente. Então, o território é formado aí pelas relações entre a natureza e a sociedade. Nos territórios, alguns processos acontecem, como a desterritorialização e a reterritorialização, sendo que a desterritorialização é um movimento de abandono do território, e a reterritorialização, um movimento de construção ou reconstrução do território. A desterritorialização, então, seria a perda do território uma vez construído e apropriado, né? Que é o que acontece aí no caso dos atingidos, que perdem o poder sobre o território que eles tinham, né? E são processos indissociáveis. Sempre que acontece um, então logo após acontece o outro. E esse processo de territorialização, desterritorialização e reterritorialização, por vezes ele implica numa dinâmica de conflito, porque os atores sociais que estão envolvidos, eles muitas vezes têm interesses divergentes, né? E essa dinâmica pode ser muito agressiva e excludente. Então, no contexto histórico mundial, a partir da década de 1980, essa visão de usinas como promotoras do desenvolvimento, ela começou a mudar, muito em decorrência das adversidades provocadas pela construção de barragens. A questão da energia, então, hidroelétrica, ela é um assunto bem controverso, porque ela provoca disputas locais, né, nacionais, entre quem as defende e quem se opõe a essas obras. Principalmente nas últimas décadas, os movimentos populares, ativistas e acadêmicos têm denunciado cada vez mais as mazelas desses empreendimentos, né, dados os prejuízos socioambientais que elas causam. Então, apesar do grande apelo ao crescimento do acesso à energia, e também por ser uma fonte de baixa emissão de carbono, a geração hidrelétrica, com a construção de grandes barragens, ela provoca impactos severos na população local, nos recursos naturais e em ecossistemas inteiros, né? Por isso, o crescimento da resistência e mobilização contra essas barragens. A relação entre energia e crescimento econômico também é abordada em estudos, né, que tratam desse assunto, e esse gráfico mostra essa relação. Sempre que há um crescimento aí do PIB, também há um crescimento na geração de energia, né, que são variáveis aí que uma depende da outra. O gráfico traz dados desde 1975 até hoje. Então, o crescimento de uma acompanha o crescimento da outra. A geração de hidroeletricidade, então, ela é representativa no cenário nacional, né, no Brasil, e isso pode ser notado nas matrizes, tanto energética como elétrica brasileiras, que serão apresentadas a seguir. A ênfase nessa fonte de geração de energia, ela traz alguns resultados, como o Brasil possui uma matriz mais renovável comparado ao restante do mundo. Essa matriz energética, então, observa-se que no Brasil a fonte hidráulica ela é bem maior do que quando comparada ao restante do mundo, né? A matriz elétrica também apresenta até um número bem maior a vantagem do Brasil sobre o restante do mundo. Então, isso culmina aí numa geração elétrica de fonte renovável bem maior do que observado no restante do mundo. Essa seção desse capítulo está em construção, né, devido aí aos comentários do professor Márcio na qualificação. A gente vai adotar
esse estudo, né, essa análise aí na pesquisa, que antes estava voltada especificamente para as políticas públicas, agora tratar mais da questão da ação do Estado, da capacidade de agir através da estrutura, né, do Estado. Essas definições que eu apresento na tela são de políticas públicas, né, como instrumentos criados para resolver explícita ou implicitamente os problemas sociais, também como sendo o Estado em ação, alinhado aos interesses da sociedade, e uma prática complexa de diversas interações entre diferentes atores sociais com interesses divergentes. Nós traçamos também uma linha do tempo aí sobre a geração de energia hidroelétrica no Brasil, né? Ela teve início em 1880, aqui no país, e alguns pontos principais no período aí até hoje, né? Que são o decreto, o Código das Águas, de 1934, depois, em 1941, o decreto que instituiu a desapropriação de terras por utilidade pública, né? A Constituição Federal de 1988, que trouxe alguns aspectos, como num contexto de maior participação popular também, instituiu também a compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, foi um marco também nessa questão hídrica no país. Em 2010, o cadastro socioeconômico dos atingidos por barragens, e em 2019, o projeto de lei, que é a PENAB, que é uma política exclusiva, né, nacional, para os atingidos por barragens. Então, entre esses períodos aí, nota-se que há um arcabouço legal bastante expressivo contra a geração de energia e operacionalização das empresas, né? Então, principalmente quanto aos direitos das empresas, um arcabouço legal bastante expressivo. No entanto, o aspecto social ele só aparece em 2010, com a criação do cadastro socioeconômico dos atingidos por barragens, mas que, infelizmente, ele não resultou no que se esperava. E, mais recentemente, o projeto de lei, que foi aprovado em 2019, né, a PENAB, completamente voltado ao estabelecimento de uma política nacional de atingidos por barragens. Mas essa política ela foi aprovada no Congresso, mas ela segue em tramitação no Senado Federal. O quarto capítulo é onde estão, a gente tentou estruturar os resultados de fato, né, da pesquisa, e ele aborda, então, infraestrutura de energia, ações públicas para o desenvolvimento e impactos sociais territoriais. O entorno da barragem da usina de Camargos, né? Então, faço assim, nesse primeiro momento, uma caracterização geográfica dessa região. A usina de Camargos ela faz parte do complexo hidrelétrico da Bacia do Rio Grande e está situada no município de Itutinga. O reservatório ele alagou terras em 7 municípios da região, Andrelândia, Carrancas, Itutinga, Madre de Deus de Minas, Nazareno, São João del Rei e São Vicente de Minas. Então, a maior parte das terras alagadas estão no campo das vertentes e um pequeno pedaço no sul de Minas. Esse mapa mostra aí a localização da usina e da barragem, né? Observa-se aí que os municípios que tiveram maiores terras alagadas foram Carrancas, Madre de Deus e São João del Rei. Quanto à economia, né, os dados, de desenvolvimento, dados econômicos dos municípios dessa região de estudo, a gente trouxe aí a população de cada um, então tratam-se, em sua grande maioria, de municípios de pequeno porte, né, exceto aí São João del Rei, que é de médio porte. E esses municípios, eles apresentam
uma população rural bem significativa, principalmente se comparado aí a Minas Gerais e ao Brasil. E eu peço desculpas ao professor Márcio, porque eu não troquei aqui no slide, lá na dissertação, já troquei essa questão da territorialidade, como está lá na série histórica do IPEA, mas realmente eu também concordei que não faz sentido, né? Porque a questão do território, ela não é aí conforme a demarcação de município ou de estado, né? Não acompanha esses limites. O celular está travando. Então, nessa tabela aí, observa-se que a população rural ainda é bastante significativa nesses municípios. A agropecuária é um setor importante para esses municípios, né? E isso reflete no PIB municipal. Então, a gente pode, como conclusão desses dados, que os investimentos em infraestrutura da barragem, eles não modificaram, né, as atividades econômicas nem o emprego desses municípios atingidos, porque a base econômica continua aí na agropecuária, né, no setor primário. Essa tabela, ela mostra a participação da agropecuária no PIB desses municípios em relação aí ao estado e ao país. Então, é bastante significativo, né, a relação, a presença da agropecuária no PIB desses municípios. Observa-se também que houve um crescimento do PIB entre as décadas de 60 e 80 nesses municípios estudados, né, mas isso foi somente acompanhou uma tendência naquele período, né? Houve um acentuado crescimento do PIB de Itutinga na década de 60, né, onde que houve um crescimento, né, desse PIB de quase 300% entre 59 e 1970, que é quando foi construída e inaugurada a usina de Camargos, que está nesse município. A renda per capita de Itutinga também cresceu nas últimas décadas, é uma das maiores da região. No entanto, não se pode afirmar, né, que isso tenha relação com a usina. Seria necessário aí um estudo mais aprofundado para saber se tem alguma relação. Essa tabela mostra, né, a evolução do PIB, acompanhando aí uma tendência, né, de crescimento nas décadas de 60, 70 e 80. Essa tabela mostra a renda, né, a de Itutinga também se destaca, mas não, como não é foco desse estudo, né, também seria necessário um novo estudo sobre o município para saber se tem alguma relação com a barragem, com a presença da usina no município. O índice de Gini dos municípios no entorno da usina, ele mostra que o nível de desigualdade nesses municípios é pouco menor do que observado em Minas e no Brasil, e o IDHM também se aproxima do índice da região e do país. Conforme pode ser observado nessa tabela, o índice de Gini, né? E nessa o IDHM. Em decorrência, então, da perda de terras devido a esses alagamentos provocados pelas barragens para geração de eletricidade e utilização das águas, os municípios eles recebem, então, recurso denominado compensação financeira pela utilização de recursos hídricos, né? Então, como eu já disse, essa compensação ela foi instituída pela Constituição Federal de 88 e regulamentada pela Lei 7.990 de 1989. Então, a parte da compensação destinada aos municípios ela é dividida entre eles conforme, né, a área alagada em cada município. De acordo com o relatório da compensação financeira, 719 municípios em 22 estados receberam esse recurso em 2020,
fazendo aí um total de mais de 1,8 bilhão de reais arrecadados. Essa tabela ela traz aí a compensação financeira dos últimos 20 anos, né? Então, nota-se que os que mais recebem, conforme sua área alagada, né? Carrancas, Madre de Deus, Nazareno e São João del Rei. A destinação dessa compensação, ela não é claramente definida em lei, a lei só faz alguns apontamentos, que essa compensação ela só deve ser aplicada em pagamento de dívida e no quadro de servidores permanentes, não deve, né? Não deve ser aplicado, exceto quando essa dívida for com a União e suas entidades, e para o pagamento de despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, incluindo o pagamento de salários somente nesse caso. Também permite a utilização na capitalização de fundos de previdência. Mas a lei não determina se essa compensação deveria ser destinada a uma área, por exemplo, área de desenvolvimento ou área diretamente afetada. Ela não determina, ela não especifica isso. Então, a maioria dos 7 municípios aí da região de estudo, eles recebem um valor representativo em compensação financeira anualmente, né? É um valor expressivo, embora o impacto na receita líquida destes municípios seja relativamente pequeno. No entanto, a gente nota pelos estudos que talvez se esses recursos fossem investidos em comunidades diretamente atingidas pelas barragens, poderiam representar um valor considerável. Essa tabela mostra, então, os valores de compensação financeira recebidos em 2019 e a receita líquida desses municípios também no ano de 2019. Então, observa-se que aí os municípios que mais têm participação da compensação na receita líquida são Carrancas e Madre de Deus, mas é pequeno, em torno de 4% e 2%, respectivamente. Mas são valores até consideráveis. O município de Madre de Deus de Minas, por exemplo, no qual está localizado o povoado de Brasilinha, que abriga aí parte dos atingidos pela barragem, né, da usina de Camargos, né, que foram os atingidos da Capela do Rio Grande. Em 2020, esse município recebeu um montante de 507 mil reais. Então, Brasilinha, por exemplo, é um povoado bastante pequeno, com um pouco mais de 300 habitantes. Talvez se esse valor fosse investido nessas regiões diretamente afetadas, poderiam trazer benefícios para essas comunidades, né? Então, existe um recurso, né, de compensação para esses municípios que são atingidos pelas usinas, né? Mas esses benefícios não são necessariamente direcionados para as pessoas e nem para as comunidades atingidas. A falta desse direcionamento desses recursos contribui, então, para a percepção de que no Brasil persiste a noção de que os benefícios das usinas hidrelétricas eles permanecem no nível nacional e não no local. Essa seção aborda os impactos sociais e territoriais das barragens hidroelétricas, né? E traz, então, os apontamentos e recomendações da Convenção Mundial de Barragens. Essa comissão, ela publicou em 2000 um relatório, né? Que ficou famoso e conhecido nessa discussão em todo o mundo. E entre os principais apontamentos, a comissão ela diz que as barragens prestaram importante e significativa contribuição ao desenvolvimento humano e os seus benefícios são consideráveis. No entanto, em um número excessivo de casos, foi pago um preço inaceitável e muitas vezes desnecessário para assegurar esses benefícios, e especialmente nos termos sociais e ambientais. Houve, então, uma falta de equidade, né, na distribuição desses benefícios, que colocou em questão a capacidade das barragens de atender, né, de maneira ótima as necessidades de desenvolvimento dos recursos hídricos e energéticos, se comparados a outras fontes de energia.
A comissão também pontua a necessidade de incluir no debate sobre essas opções de desenvolvimento de recursos hídricos e energéticos as pessoas que estão diretamente envolvidas, né? Criando aí condições para uma resolução positiva dos interesses concorrentes e de conflitos. Entre os principais impactos sociais causados pelas barragens, o relatório da comissão relatou o seguinte, que entre 40 e 80 milhões de pessoas foram fisicamente deslocadas por barragens em todo o mundo, que muitas dessas pessoas deslocadas não foram reconhecidas, não foram ressentadas e nem indenizadas. E nos casos em que houve indenização, essa indenização quase sempre foi inadequada. As pessoas que foram ressentadas também raramente tiveram seus meios de subsistência restaurados, porque esses programas de ressentamento, eles geralmente se concentram na mudança física, não inclui aí preocupações com a recuperação econômica da comunidade e nem social, né, das pessoas que foram atingidas e deslocadas. A comissão, então, ela pontua algumas prioridades, algumas diretrizes, entre elas a necessidade de reconhecimento dos direitos e a divisão dos benefícios das barragens. Agora passa-se, então, a discutir o marco legal dos direitos dos atingidos pelas barragens, né? Então, o MAB, que é o Movimento Nacional dos Atingidos por Barragens, eles defendem uma política nacional dos atingidos por barragens. E os pontos principais da PENAB são definir o conceito de atingido, né? A dissertação também transita nessa questão, uma vez que não se tem definido quem é a pessoa atingida, quanto à propriedade da terra, entendeu? E nem quanto, porque tem os atingidos diretamente e tem aqueles indiretamente atingidos. Além do que, como o caso que aconteceu na Capela do Rio Grande, as pessoas não tinham documento de propriedade, nem de posse da terra. Então, eles não foram compensados, nem indenizados por isso. Definição das formas como essas pessoas devem ser reparadas, definição dos direitos dos atingidos, criação de um programa de direitos dos atingidos por barragens em cada obra, né, no âmbito do licenciamento ambiental, uma vez que atualmente cada obra ela adota uma diretriz, né, não há uma padronização nacional que trate disso. A criação de uma conta PENAB para financiar essa política de direitos e a criação de um órgão de Estado responsável por essa política, né, com a participação dos atingidos. A última sessão do trabalho traz, então, uma análise aí das entrevistas, o resultado das entrevistas realizadas com os atingidos da Capela do Rio Grande. O objetivo, então, era conhecer a história e os meios, como se deram o deslocamento dos moradores dessa comunidade, né, que foram atingidos pela usina de Camargos. Conforme eu falei antes, devido à pandemia, o universo de entrevistado foi comprometido, né, nós conseguimos realizar 6 entrevistas, mas que trouxeram aí um conteúdo bastante significativo. As categorias analíticas foram aí constituídas através do que a gente leu e pesquisou na literatura, então tudo baseado nos estudos que já se tem sobre essa questão dos impactos sociais das barragens hidrelétricas, né? A noção dos atingidos sob o progresso e desenvolvimento decorrente da construção da barragem, as condições de vida dos atingidos antes e depois do alagamento, o reconhecimento dessas pessoas enquanto atingidas e o pagamento de indenização, o território e os processos de desterritorialização e reterritorialização. Então, conforme os relatos dos entrevistados,
Observa-se que essas pessoas elas não foram levadas em consideração quando da construção da barragem. Elas entendem a importância da energia para a sociedade, mas a maioria delas relataram que não viram avanços para a própria comunidade, né? E muitos deles destacam que eles só passaram a ter acesso à energia, por exemplo, muitos anos depois. Foram também levados para um local sem estrutura adequada, né, sem acesso à água, por exemplo, e sem casas para todos, né, para todos os desalojados que passaram em um bom período, cerca de um ano e meio, morando em barracas de lona. Essas pessoas também não foram indenizadas. Alguns fazendeiros próximos foram, porque tinham os documentos de propriedade da terra, né? Mas a maioria dessas pessoas entrevistadas, elas relataram que não desconhecem o recebimento de indenização pelos vizinhos. Também relataram um sentimento, né, um grande sentimento de tristeza, embora todo esse tempo que tenha passado, a gente pôde perceber nos relatos, né, um sentimento de perda do lugar e também de perda de relações sociais que haviam na comunidade. Muitos dos moradores eles foram embora, se mudaram para outros locais. Então, os resultados mostram que as pessoas, comunidades afetadas pelas barragens, elas foram ignoradas nos planos de instalações hidrelétricas, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. A geração de hidroeletricidade ela tem provocado diversos impactos sociais, não só no Brasil, mas também no mundo todo. E as perdas para esses atingidos estão aí no âmbito material, cultural, social, simbólico, né? Uma vez também que as compensações para essas pessoas foi quase sempre irrisória e inexistente. Também conclui que permanece uma lacuna na legislação brasileira reguladora dos aspectos sociais envolvidos na implantação de hidrelétricas, né? E a PENAB, que é a política direcionada diretamente para esses atingidos por barragens, segue ainda sem uma aprovação definitiva. Nada. Não se pode, contudo, negar a contribuição da geração de energia no desenvolvimento e na qualidade de vida da população. No entanto, por exemplo, após mais de 60 anos do caso ocorrido na Capela do Rio Grande, os impactos sociais dessa geração de energia de fonte hídrica ainda acontecem sem um arcabouço nacional que regule essa questão. Não foi possível, por essa pesquisa, estabelecer uma relação entre a presença da usina e o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, do seu entorno. Então, essa perspectiva corrobora aí com a noção de que os benefícios são mais facilmente percebidos a nível nacional do que no nível local. A compensação que se tem, compensação financeira, ela é direcionada aos municípios, mas não diretamente aos atingidos por barragens. Então, propõe-se, como um estudo futuro, aprofundar, né, essa pesquisa sobre o impacto da usina de Camargos no desenvolvimento local e ampliar a discussão sobre como os recursos dessa compensação recebidos pelos municípios do entorno da barragem poderiam ser aplicados em ações de desenvolvimento direcionadas à população atingida. Questiona-se, assim, não apenas a noção de desenvolvimento em geral, mas também as estratégias inerentes, sobretudo quando observados do ponto de vista regional e local. Era isso, gente. Obrigada pela atenção. Desculpa a voz, está falhando muito. Obrigado, Nilton. Você alongou um pouquinho, mas eu estou conduzindo como se a gente estivesse nas defesas, né? Aí vocês me desculpem aí eu ter passado uma referência de tempo imprópria. Nilton, você está bem? Também, eu não sei quanto tempo eu gastei. Você está tudo bem? A gente já pode passar para o professor Márcio? Tudo bem. Pode prosseguir. Está tudo tranquilo? Professor Márcio, então,
A palavra está com você. E mais uma vez, muito obrigado, viu, professor Márcio? Ô, Gustavo, Newton, bom, boa tarde a todos e todos. Eu agradeço demais, né, o convite, tanto para poder, de ter acompanhado, né, a dissertação, né, a evolução do trabalho que a Newton e o Gustavo vêm desenvolvendo. Como o Gustavo falou, né, já tem um tempo, né, desde o projeto, né, assim, eu fico muito feliz, né, de estar aqui participando e indo aí, né, direto ao assunto, né, olha, eu acho que a dissertação da Newton é uma contribuição porque ela contribui para julgar luz onde normalmente a gente só enxerga tristeza e incômodo, né? Assim, avaliar os impactos de grandes obras, né, nos territórios, isso de uma forma geral assim, é um desafio. É um desafio, eu me lembro desde o início, né, desse trabalho, né, nós ficamos aí às voltas com a proposição de que, sim, a construção de energia, né, de barragens hidrelétricas traz muitos benefícios, havia sempre a preocupação com o meio ambiente, com a população de uma forma geral, esses benefícios eles superam os possíveis impactos negativos, enfim, mas nessa trajetória, né, a Newton construiu um argumento que reconhece, né, esses benefícios, mas que indaga, questiona, joga uma interrogação sobre os discursos através dos quais essas grandes obras são justificadas, para poder pontuar que, mesmo no âmbito do desenvolvimento local, ou no âmbito local, onde essas obras elas acontecem, né, esse impacto dito positivo ele é bastante questionável, né? E coloca em evidência as pessoas que foram atingidas, propriamente ditas, né? Assim, pela construção e pela transformação do espaço, né? Que esse tipo de obra provoca. Não é um trabalho simples, né? Porque já que a gente está, né, assim, se nós olharmos de um ponto de vista mais geral ainda, né, nós vamos ver que esse tema e esse problema ele avança para além das hidrelétricas, ele avança para além das atividades, né, que a Newton coloca em evidência, né, como, por exemplo, o tema da mineração, né? E isso não é uma coisa simples de ser tratada, e do ponto de vista específico da ação do Estado, que leva adiante esse tipo de obra, né? Essa ação ela tem que ser obrigatoriamente amparada na lei. E a Newton constrói um argumento que corre assim num leito que vai entre a análise da legislação, né, assim, a evolução dessa legislação e os impactos e os processos históricos que essas ações desencadeiam nos territórios. E, ao fazer isso, ela consegue, né, colocar em evidência tanto as perspectivas de desenvolvimento que colocam, amparam, né, esse tipo de, que justificam e que dão conteúdo para esse tipo de proposta, né,
mas também joga em interrogação sobre os impactos, os efeitos desses empreendimentos sobre a vida das pessoas propriamente ditas, né? Então, eu acho, né, assim, que a dissertação da Nilton é uma contribuição nesse lugar, né? Ainda hoje ontem, talvez, eu estava vendo uma propaganda que está circulando na televisão acerca daquilo que a Vale está fazendo em torno das medidas mitigadoras que ela está promovendo em torno do desastre de Brumadinho, né? E nesse contexto, né, o tamanho do desastre, o impacto ambiental que isso provocou, a desterritorialização e a reterritorialização das pessoas e a morte, né, de um monte de gente, né, que assim, não há recursos que vão, né, suprir esse tipo de coisa. Mas veja, né, que assim, existe uma questão que eu gostaria aqui de pontuar, né, para a gente poder discutir, né, que assim, porque a dissertação, o argumento construído, ele acaba, assim, inevitavelmente, levando as pessoas a pensarem e a refletirem a partir de diferentes territorialidades. Essas diferentes territorialidades, elas se manifestam de uma forma tal que se desdobram em capacidade de diferentes interesses diante das questões colocadas de interferirem nos processos. E o trabalho da Nilton mostra que as populações locais, os governos locais, eles não têm nenhum poder sobre as decisões que foram tomadas, né? Assim, eles, né? Simplesmente as pessoas tiveram suas casas alagadas e elas tiveram que mudar, né, sem indenização, muitas vezes, e esse número no mundo não é um número pequeno, é um número muito grande, 40, 80 milhões de pessoas né, que sofrem esse tipo de impacto, né? Mas aí tem uma questão que eu acho que, para nós, ela é muito interessante, né? Que é a seguinte, né, assim, obras como essa, elas são justificadas a partir de perspectivas de desenvolvimento que predominavam no tempo, e eu queria, essa é uma primeira questão, será que elas não continuam predominando ainda, né? A despeito né, a despeito da ampliação da noção de desenvolvimento, como eu coloco, né, quer dizer, elas continuam, na minha perspectiva, né, elas ainda são hegemônicas, e essa hegemonia, a gente deveria perguntar, não na dissertação, claro, mas é uma questão política, como é que essa hegemonia é construída, né? Como é que essa hegemonia é construída e como é que se pode construir poder capaz de fazer o mínimo que seria ética e moralmente razoável, que é introduzir na legislação a obrigatoriedade de ressarcir as pessoas que são desterritorializadas por conta disso, né? Mas vejam, há aí bom, a centralidade da noção de desenvolvimento que circula, né, no argumento construído pela Nilton, ela obriga que a gente, né, compare concepções de desenvolvimento distintas, e dois, né, a capacidade que essas diferentes concepções de desenvolvimento têm de transformar as suas perspectivas em ação política de fato, né? Em ação política, e aí eu falo em ação
em ação concreta, né? No sentido ali, por exemplo, de fazer valer os interesses das pessoas que foram desterritorializadas, né? Nesse contexto, né, assim, eu acho que a gente tem aí uma questão enorme para poder discutir, debater e tratar, né? Por quê? Porque envolve aí, né, questões de política propriamente dita, né, e aí relações de poder que se manifestam em diferentes escalas territoriais, e também a gente discutir como é que a gente vai avaliar esses impactos, né? Será que a vida de 300 pessoas, ou 500, ou 1.000, ou 1.200, ou uma pessoa, ela não é suficiente para que a gente resguarde na lei a necessária compensação para o impacto dessa natureza, né? Essa questão é aquela que fica depois que a gente lê o trabalho da Nilton, sobretudo depois que a Nilton trouxe os depoimentos das pessoas, né? Mas ela é uma questão geral, né? Assim, eu me lembro do Renan ter falado mais cedo sobre o desenvolvimento do capitalismo, né? Assim, como é né? Como é que tem sido ao longo do tempo né, tão recorrente essa a Nilton está sendo... Ô, Nilton, parabéns pela maternidade. Né, assim, tão recorrente, né? Empreendimentos de grande porte desconsideram pessoas simples, né? Assim, e isso não é uma coisa que deve ser, né? Assim, eu até sugeriria que em algum momento, quando a Nilton estiver descansada, né, assim, o Gustavo, a gente fazer uma introdução do tema da dissertação, né, colocando que esse tema ele não é um tema que se restringe ao problema das hidrelétricas, e muito menos no caso brasileiro, né? Por quê? Porque a evolução, né, assim, do capitalismo, ou né, a formação dos Estados nacionais, ou como, né, assim, o desenvolvimento né, das forças produtivas, ou a forma como a gente quiser chamar isso, ela né, provocou ao longo da história a invasão de territórios alheios, e quando os habitantes desses territórios alheios não foram devidamente cooptados, eles foram mortos. Isso é a dissertação da Nilton, né? Essa é a questão. E aí, Gustavo e Nilton, a minha insistência para poder a gente né, não deixar que a parte relativa ao território, que é o início do capítulo 3, ela fique separada dessa discussão acerca das perspectivas de desenvolvimento, né? Porque são perspectivas de desenvolvimento que impactam as dinâmicas territoriais que são diferenciadas e têm poder relativo diferente, entendeu? Então, né, a gente está tratando disso. E é muito interessante a gente notar, e eu gostaria, né, assim, essa é uma segunda sugestão, que a gente reforçasse no início, no meio e no fim do trabalho, né, assim, isso que a Nilton descobriu, né, que houve uma evolução relativa na legislação que traz, ou que abarca demandas vindas de uma perspectiva de desenvolvimento, digamos, ecológica, né? Mas ela não aconteceu na mesma magnitude no que diz respeito às pessoas da sociedade, né? Assim, e os grupos, né? As pessoas que habitam os territórios que isso aí foi que aconteceu.
E isso é, na verdade, uma conclusão que esse trabalho traz, assim, que não pode ficar, isso não é uma coisa pequena, entendeu? Né, assim, eu me lembro que na primeira versão do trabalho essa questão já aparecia, né? Assim, ela já aparecia, isso aí até suscitou uma certa discussão, né, com derivada nela, não, os impactos ambientais envolvem as pessoas ou não envolvem as pessoas. O fato é que a dissertação da Nilda está mostrando, olha, a maneira como ocorreu a evolução da legislação em torno dos impactos ambientais, dos impactos das barragens, não incluiu as pessoas, de fato, que elas estão sendo atingidas. Né? Eu, pelo menos, entendi isso, Milton. Né? Assim, a dissertação, eu acho que muito cuidadoso, foi muito cuidadoso o trabalho que vocês fizeram, né? Para poder se perguntar, inclusive, lá mais ao final, né? No capítulo 4, se não me engano, se houve ou não impacto econômico local ou socioeconômico no âmbito local. E a Nilton tem todo um trabalho de buscar as informações, de ver como é que né, o desenvolvimento municipal para poder dizer. Ela, inclusive, é bem cuidadosa com isso. Olha, não aprofundamos a pesquisa nesse nível, mas os dados que nós colhemos, os dados secundários que nós colhemos, não permite que a gente confirme o argumento, né, um dos argumentos que justificava a implementação da barragem, que era aquele, e esse argumento ele é recorrente, né? Olha, vai haver desenvolvimento econômico local, vai aumentar o número de empregos, vai melhorar a infraestrutura, as oportunidades para as pessoas vai melhorar, e a Nilton, né, assim, ela sugere, né, com os dados que ela levanta, que isso não ocorreu. Né? E muito menos, né, assim, e pelo contrário, né, essa na desconsideração dos indivíduos, né, das pessoas que foram impactadas, bastante significativo e bastante relevante. Né? Agora, né, uma questão, né, que eu colocar, né, assim, vou colocar novamente, que se a gente né, assim, vê, né, a ação do Estado, a parte motivada, né, por projetos políticos que carregam percepções diferenciadas do que é desenvolvimento, a gente consegue ver que esses projetos políticos eles têm ascensão em diferentes territorialidades. E a gente conseguiria abrir uma porta para poder discutir como é que, né, como é que aquilo que expressaria, do ponto de vista de um projeto político, né, assim, os devidos interesses das populações locais, aquelas que foram desterritorializadas e depois reterritorializadas, como é que onde é que esses processos se expressam e como é que fazer, não, olha, o que é que estaria colocado para que a gente pudesse acumular poder suficiente e com o objetivo, inclusive, de introduzir na legislação né, obrigações relacionadas com o devido ressarcimento das pessoas. Né? E essa discussão ela aparece solta no texto, né? Assim, a gente discute perspectivas de desenvolvimento, nós trazemos o Amartya Sen, trazemos
outros autores, que eu não estou lembrando, o Richman também, e tal, mas há uma quebra do argumento e depois a gente vem discutir território e territorialidade. Né? No final das contas, nós estamos discutindo desenvolvimento territorial. Né? E território é uma coisa que tem a ver com poder, né? Poder dos grupos organizados em interferir nas dinâmicas territoriais num sentido ou no outro. Né? Incorporar isso, trazer isso, iria incorporar não, porque já está incorporado, o argumento já está pronto. Né? Assim, o argumento não tem muito o que mexer, a gente tem que né, assim, juntar um pouco as coisas, talvez, né? Porque são diferentes territorialidades. No título da dissertação, impactos sociais dos barragens hidrelétricas, o território da Capela do Rio Grande e a reterritorialização de Brasilinha em Minas Gerais. Né? Quando a gente coloca isso, a gente está trabalhando com duas territorialidades diferentes, com dois espaços de poder distintos que são hierarquizados. Algumas pessoas, no âmbito nacional, elas são capazes de decidir e de implementar ações que vão impactar né, a vida das pessoas em uma outra territorialidade que não tem poder suficiente para poder dizer, espera aí, vamos pensar isso direito, vamos olhar isso de uma forma diferente para que nós não sejamos prejudicados. Né? De uma forma bem simples, é isso que, né, que a dissertação traz, né, que a dissertação coloca em evidência, não, né, assim, evidenciar isso como se fosse uma conclusão ou se fosse lá nas considerações finais, eu também acharia que seria interessante. Ficou ótimo a reincorporação, a incorporação dos depoimentos das pessoas no trabalho, né? Assim, deu uma, né? Assim, deu aquela, fechou com chave de ouro, né? Por conta do fato de que né, essa expressão ela havia ficado perdida antes no meio da demonstração de que os impactos econômicos e sociais eles não se verificaram, né, em contraposição ao argumento dominante que é recorrente, não só nesse caso, né? Não, essa obra vai gerar empregos, vai gerar impostos, vai gerar renda, vai gerar né, trabalho, enfim, vai criar economias de escala e tal. E, na verdade, assim, né, para aquelas pessoas que viveram de perto e que foram impactadas diretamente pelo empreendimento, por esse e por outros tantos, né, elas são, até ruim a gente falar um negócio desse, mas elas são literalmente desconsideradas, elas são literalmente deixadas de lado, elas são invisibilizadas, né? Assim, elas são, né? E nem mesmo aquele argumento relacionado com a indenização, que dentro dessa perspectiva faz sentido, né? Nem mesmo assim, as pessoas dizem que nunca receberam indenização nenhuma, elas tiveram que sair de suas casas. E, né, no mundo, ou na realidade, ou nos contextos onde a gente vive, né, é algo recorrente na nossa história. Por isso que eu acho que essa dissertação é uma grande contribuição, viu? Porque é recorrente. Como é que, né, assim, de uma maneira bem geral, é isso que está colocado para os indígenas. E, de uma maneira bem geral, é isso que está colocado para a população africana que foi obrigada a migrar, né? Assim, migrar, não, foram sequestrados. Né? É isso que está colocado para os africanos, enfim, né? Né, para os latino-americanos, né? É isso que está colocado. Né? E essa é uma questão geral
eu acho que não deve ser, né? Não há espaço para explorar isso, mas a dissertação da Nilton, ela está nesse contexto. Ela mostra, né, que nesse caso específico das hidrelétricas no Brasil, esse pessoal, né, essas pessoas, elas foram né, obrigadas a deixar suas casas, obrigadas a deixar seus laços, obrigadas a perder, né, a deixar para trás a identidade, né, a relação que elas tinham com o lugar onde elas moravam, né, e isso daí envolve não só questões né, que tem a ver com o meio ambiente, que tem a ver com os vizinhos, que tem a ver com os outras pessoas, enfim, e serem obrigadas a migrar para um outro lugar assim, obrigadas de fato, né? É uma violência pura e simples, uma violência pura e simples. E é nesse sentido que eu acho, né? Assim, eu quero parabenizar a Nilton, parabenizar o Gustavo pelo trabalho, né? Assim, que foi feito, né? Agradecer a oportunidade de né, estar podendo contribuir, dizer que eu continuo aqui, né, à disposição de a gente poder continuar, né, trabalhar, então, e dizer, olha, é uma contribuição, né, é uma contribuição que caminha no leito entre, de um lado, a evolução da legislação e a descrição dos processos históricos desencadeados pela ação propriamente dita, né? No caso, a construção dessas hidrelétricas, pela ação do Estado que desencadeou isso. E todo um contexto, né, que é um contexto de disputa de narrativas, né, que envolve relações de poder, que envolve capacidade de agir através da estrutura institucional do Estado, e se desdobra né, na reconstrução social do espaço. Essa reconstrução social do espaço, nesse caso específico, ela envolveu a desterritorialização e a reterritorialização de um grupo enorme de pessoas, e isso daí assim, é resultado do jogo das relações de poder que se manifestam nos territórios em diferentes escalas. Isso, eu queria agradecer, né, gente, a oportunidade e enfim, né, estou à disposição para a gente conversar mais, querer saber se isso que eu falei faz sentido para o Gustavo e para a Nilton, né, e abrir também para as outras pessoas olharem, perguntarem, discutirem, né, um assunto muito interessante e muito importante e né, extremamente oportuno, né, quando a gente lembra, por exemplo, daquelas casas lá em Maceió que estão desabando por conta da ação, né, de uma empresa, que é a Braskem, que tirou o sal do terreno. Né? É algo semelhante, é algo equivalente, né? Enfim, né? Os exemplos disso, né, o grupo de pessoas atingidas, o fortalecimento dessa perspectiva para poder exigir a mudança da legislação e a efetiva ação, né, né, de medidas que sejam compensatórias, mitiguem né, esse efeito na vida das pessoas, que a vida dessas pessoas é marcada né, dela, dos seus filhos, dos seus netos, por conta disso. Né? Enfim, é isso. Obrigado, viu, Gustavo? Obrigado, Nilton. Professor Márcio, nós é que agradecemos. Nilton, passar para você, depois também eu queria falar algumas coisas, eu não sei o que o professor Renan aí conduzir para o restante da turma, mas eu acho que seria importante você também falar agora, depois da fala do professor Márcio, e eu queria automaticamente, se o professor Renan me permite, me autoescrever.
Tranquilo, Gustavo. Vai em frente, né? Você e a Nilton são os primeiros da fila. Obrigada, Renan. Professor Marcos, faz sentido, sim, tudo que você coloca, todas as passagens. Quando a gente está escrevendo, dá uma vontade enorme de tratar de todos esses assuntos, e aí a gente lembra que a gente tem que manter o foco, mas eu vejo essa situação mesmo e vejo com preocupação também o caminho que a gente tem tomado no nosso país, né, com o desmantelamento aí da questão de várias leis, né, preocupação com a questão dos índios, com a questão da Amazônia, né, eu acho que tudo isso está nesse contexto também, né, nessa questão das relações de poder, do impacto dessas decisões aí, de exploração, né, da natureza, das pessoas, para aumentar as riquezas sem o devido cuidado, né? Mas dá sim, dá essa vontade mesmo de tratar de tudo, e eu acho que tudo que você disse realmente tem relação, sim, com o texto. Também concordo com a questão da ligação entre os temas que você colocou aí na dissertação. A gente tem que trabalhar nisso também, né? Para poder melhor conduzir aí, melhor linkar, né, a questão do desenvolvimento com essa perspectiva do território e tal. Mais uma vez agradecer, né, a todos que estão aí ouvindo, né, e as suas colocações, com certeza vão, mais uma vez, contribuir para a gente levar esse trabalho para uma conclusão satisfatória. É isso. Pode falar, professor Gustavo, agora. Agradecer as palavras aí, professor Márcio. Acho que até para toda a turma que está aqui, né, todos os discentes, nós que estamos compondo aí o corpo docente do programa, já temos acho que pelo menos fomos iniciados na compreensão de que o trabalho acadêmico ele é coletivo, né? E o trabalho da Nilton é um bom exemplo disso, né? Eu me lembro aqui, por exemplo, né, na sua fala, quando você comenta a questão da análise que a Nilton fez dos impactos locais, tentando entender um pouco o desenvolvimento no entorno da represa, se houve uma mudança, né, da época da sua instalação até hoje, né? Quer dizer, essa análise que ela fez, ela tem início com uma crítica do professor Cláudio, né, que fez parte da banca de qualificação do projeto dela juntamente com você. Então, assim, eu acho que tanto Nilton quanto eu estamos abertos a críticas, né? E como estamos abertos a críticas e dispostos a aproveitar o tempo para melhorar o trabalho, ele ganha um corpo, né? O objeto é interessante, né? A discussão relevante, como você disse. Então, isso tudo traz aspectos de possibilidades de melhoria mesmo, né? Acho que as questões que você coloca agora na reta final aí que a gente tem no próximo mês, né? Durante esse mês de agosto, propriamente dito, a gente consiga entregar uma versão mais adequada para você, professora Vânia, e professor Jorge Alexandre, que também vai participar, né, lá no dia 10 de setembro, às 9h30, né, que ficou pré-agendada a defesa da Nilton, né, da dissertação dela. Eu acredito que a gente consiga fazer ainda umas melhorias, melhorando as principais evidências que o trabalho dela traz, né? E eu acho que assim, as contribuições suas na banca de qualificação da dissertação dela vão melhorar muito o trabalho, sabe, Marcinho? Eu acho que suas colocações são sempre muito pertinentes, né? Então, eu acho que a gente vai ter uma dissertação, não sei como é que está caminhando as dissertações do programa,
Mas agora, depois do seminário, eu quero conversar mais com a Nilton. Eu acho que a gente vai conseguir chegar numa dissertação fazendo com que os capítulos sejam artigos independentes, né? Sejam relacionados, mas tenham independência. Porque é muito rico o trabalho dela, né? Toda a dificuldade que a Nilton teve de fazer as entrevistas gerou uma qualidade e uma variedade de informação que possibilita a gente ter alguns capítulos independentes, né? Agora, isso a gente ainda vai trabalhar mais durante esse mês de agosto. Agora, sempre tem possibilidade de melhoria, né? Eu acho que sobre o sofrimento, né? E que nem sempre os fins justificam os meios, né? Quer dizer, essa tônica capitalista, a organização econômica que a gente vive, ela marcha mais ou menos nesse sentido, né? Os fins justificam os meios. Para que todos tenham energia, algumas dezenas podem ser expulsas de suas casas e serem e sofrerem com isso, né? Eu acho que assim, a gente tem, a Nilton já trouxe agora a questão de quantas pessoas hoje existem lá em Brasilinha, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar o tamanho da população que estava no povoado de Capela do Rio Grande, mas eu acho que assim, existe um outro fato, Nilton, que eu acho que a gente tem que incorporar na sua dissertação, de alguma forma, é a questão da festa anual. Assim, o trauma que foi para essas pessoas serem expulsas de suas casas foi tão grande que anualmente eles se reúnem, né, os seus descendentes, para lembrar esse momento. Né, Nilton? A festa que você disse que é quando que é a festa? É em janeiro, é na data que aconteceu a saída, 12 de janeiro, geralmente. Né? Então, assim, que é uma coisa que eu acho que a gente ainda não colocou, né, Nilton, na dissertação. Você ainda não colocou, né? Eu não sei se na parte que eu acrescentei agora das entrevistas, se eu menciono se algum ponto, eu agora fiquei em dúvida, porque Eu acho que eu a gente tinha que acrescentei. levar, porque simbolicamente isso é uma coisa muito importante, né? Essa questão dos moradores e seus descendentes se reunirem uma vez por ano para que não se esqueça o que aconteceu com eles. Já que o Estado e a sociedade brasileira não os consideram, pelo menos eles se reúnem anualmente para relembrar esse fato terrível que aconteceu na vida deles, né? Que foi eles serem expulsos das suas casas com a água chegando da represa. Né? Eu escutei todos os depoimentos, todas as entrevistas que a Nilton fez, né? Foram entrevistas muito emocionantes, né? Que o texto acadêmico não absorve, né? Ele não tem que absorver, mas foi uma coisa chocante, né? Isso que aconteceu. E como você muito bem colocou, não é um fato do nosso passado. Ele é presente. Né? Ele pode não acontecer com a geração de energia, mas ele acontece com a barragem de rejeitos, ele vai acontecer com uma obra que não considera o humano, e por aí vai. Né? Então, eu acho que a gente ainda vai fazer alguns avanços, professor Márcio, e para que você tenha uma melhor leitura daqui a aproximadamente 20 dias, quando nós vamos estar te submetendo mais uma vez o trabalho para sua avaliação. E muito obrigado pelas palavras, Suzy, de todos os colegas aí, e estamos aqui inteiramente à disposição de vocês. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Nilton. Eu acho que tem que desmobilizar mesmo, né? Assim, não é um trabalho simples de ser feito, entendeu? E a forma como está construído, metodologicamente falando, ele deixa em evidência, é inevitável concluir essas coisas que eu estou falando, entendeu?
É inevitável a gente fazer isso. Então, né, um desafio que está colocado para nós, né, que assim, seria um ou dois parágrafos na introdução para poder introduzir o tema como se fosse uma coisa mais universal do que de fato está colocado lá, entendeu? Né? E nesse trabalho nós vamos tratar disso aqui, mas essa é uma questão que né, é uma questão, não, se a gente for falar, ela é secular entre nós, entendeu? Ela é secular. O desrespeito, né, assim, eu estou falando ali porque eu tenho um tempo, eu comecei um texto falando disso, olha, né, já tem 1000 anos né, que esse processo de invasão dos territórios alheios né, ele tem sido recorrente, seja que a gente olhar para isso pela ótica do Elias, do Brodel, né, do Marx ou de qualquer pessoa, ele é recorrente, esse processo é um processo recorrente. Né? E quando ele se torna ação pública justificada pela promoção do desenvolvimento em face da produção de energia, né? Né, ele adquire ali uma certa legitimidade, né? Que a Newton está mostrando no trabalho dela. Olha, essa legitimidade ela continua não alcançando a totalidade das pessoas, porque as pessoas que foram invadidas, aquelas pessoas que foram deslocadas, foram obrigadas a largar suas casas, né, elas nem sequer assim, receberam um tapinha nas costas, já que você está falando isso, sabe assim? Nem sequer um tapinha nas costas. E a Nilton fala da festa, assim, ela já falava na primeira versão, né? Ela já falava, lá na primeira versão, na primeira não, nessa penúltima versão, tinha uma referência. Agora, nas entrevistas, a festa aparece, sim, com certeza. Bom, é isso. Vamos. Desligou o microfone, Marcinho, a última frase. Estou falando, o Renan apareceu aí para poder distribuir a palavra, ele também vai falar algumas coisas. Ordem aí nesse negócio, né, Renan? Ordem nesse negócio. Eu não, eu só fico aqui observando. Tranquilo. Vocês que mandam. Você quer comentar alguma coisa a mais da fala do Marcinho, Nilton? Fica à vontade, viu? Você que sabe. Não, tá tudo, tá. Pode abrir aí para alguém que quiser comentar mais alguma coisa. Tá ótimo. Tranquilo. Já vou entrar um pouquinho aqui na esteira, antes de abrir para a turma fazer perguntas. Nessa última parte que o Marcinho colocou, de criar pontes, né, entre o universal e o particular. Isso eu acho que é uma frase bem boa, né? Inclusive, eventualmente, você colocar na sua introdução, enfim, no seu resumo, né? Eu escrevi isso em um artigo há pouco tempo e a Aparecerista até falou isso. Você podia começar o seu texto com essa frase, né? Criar pontes entre o universal e o particular. Que, de fato, o seu caso de estudo ele é muito recorrente, né? Em tempos diferentes, em escalas diferentes, em localidades diferentes, mas é muito recorrente, tanto para barragens hidrelétricas, né, dentro desse guarda-chuva, mas de tantas outras obras de infraestrutura e tantas outras políticas de desenvolvimento, não só infraestrutura, mas né, tantas outras. Por exemplo, aquelas que né, elevam o preço do solo, né, não deslocam fisicamente as pessoas, mas com o tempo né, vão expulsando as pessoas por outros mecanismos, né, chamados de gentrificação, por exemplo. Né, e o caso seu tem uma semelhança muito interessante, né, que o Marcinho notou também, com o caso da mineração. Né? A mineração também tem um imposto de compensação, né, chama CEFEM, e que também na lei que trata dele é muito inespecífico. Então, acaba que tem dinheiro que vai para o município, só que está tão genérico na lei que acaba que o município não faz nada que o mova em direção a uma outra trajetória de produção. Né? Chega o dinheiro, né, vira gasto corrente e não tem uma mudança né, na matriz de produção para né, coisas mais sustentáveis ou mais diversificadas que diminuam né, a vulnerabilidade daquele município. Então, tem né, muitas semelhanças. Você está falando de um tema que é particular, mas que, ao mesmo tempo, é muito universal. Né?
E vários autores, né, a sua revisão de bibliografia aí que se apresentou é muito interessante, né, eu não li o trabalho, então estou me baseando na apresentação, mas muitos outros autores, né, passam por isso. O Marcinho falou agora do Richman, né, que é um autor importante nessa conversa. Dois que vão muito por esse caminho também, que está, né, implícito no seu resultado, né, que é o Neil Smith, não sei se você já tocou com as coisas dele, né, sobre desenvolvimento desigual, um geógrafo americano, que morreu há pouco tempo, né, tem muita coisa sobre isso, e o Guter Frank, né, que pensou tanto sobre a América Latina, né, que fala sobre o desenvolvimento do subdesenvolvimento, quer dizer, exatamente seu caso, né, tem um artiguinho dele que tem umas poucas páginas, e que o título é exatamente esse, né, desenvolvimento do subdesenvolvimento, quer dizer, você subdesenvolve profundamente um lugar, porque tem outro lugar se desenvolvendo, drenando recurso, nesse caso, energia elétrica, de uma certa territorialidade. Então, o Petranco é muito claro, né, sobre isso também. Bom, já falei muito. Passar a palavra para a turma, então, né, pessoal, fica à vontade aí das questões, comentários. Bom que todo mundo entendeu tudo direitinho, ninguém tem dúvidas. Não, só abrir o Eu tenho microfone para duas você. hipóteses, Nilton. Geralmente os colegas também eu acho que pensam isso. Ou ninguém entendeu nada, né? Ou então tem uma rede por trás aí, professor Renan e professor Márcio, né? Muito coesa dos alunos, só ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Tem um grupo de WhatsApp. Corporativismo, Não existe isso WhatsAppismo. não, Gustavo. Que é isso, Renan? Então fala aí, Márcia, Leandro. se Então, diverte, né? Não existe isso não, imagina. O Leandro Mas pode começar falando, porque ele outro dia acabou um curso de território de desenvolvimento aqui. É verdade. Sem contar que eu acho que o Leandro é perto, né, da região da barragem. Sim, a barragem aqui de Furnas, até teve, eu estava tentando lembrar o nome de um trabalho de um amigo meu, quando nós fizemos história junto, ele estudou a mudança da cidade São José da Barra, os moradores de localidade. Eu estou só tentando lembrar o nome do trabalho dele, ver se eu localizo onde ele está, porque eu acho que é muito interessante, porque ele fez história oral e ouviu aquelas comunidades ribeirinhas que foram deslocadas com a construção da barragem. Eu acho assim que é muito enriquecedor o trabalho dele, porque veio, explorou como que foi esse processo, entrevistando a voz das pessoas que ainda tinham vivenciado isso nos anos 60 ali. Então, até se eu achar, eu mando para o Gustavo para compartilhar, porque eu acho que é interessante quando a gente vê essa luta de poderes. Vamos dizer assim, é uma luta de poder. Porque as pessoas estão enraizadas no seu território, no seu cantinho, de repente vem uma empresa, desloca eles, e aí? O que fica de sentimento? Aquela construção social do sentimento daquelas pessoas que estão sendo mobilizadas para se mudarem. Então, se eu conseguir localizar, eu mando para o Gustavo, que eu acho que é uma coisa assim que é bem interessante a gente ver a perspectiva também do ponto de vista histórico da questão, ouvir e discutir o poder que nós temos ali do território e como que esse poder que é imposto pelas pessoas, pelas instituições, diga-se, de desenvolvimento, Estado, a empresa Centrais Furnas Elétricas, e as pessoas que, naquela época, não tinham instalação elétrica, ter que se mudar de local para a instalação de uma hidrelétrica. Por isso que eu estava aqui tentando lembrar. E acho que essa exploração do poder seria bem interessante e ouvi-los. Posso falar uma coisa a partir do comentário do Leandro? Leandro, você acabou já? Sim, é que eu só ia comentar com o Gustavo, não tem essa rede não, viu, Gustavo? Mas uma boa ideia.
Olha só como é que aqui é interessante, né? Porque a observação do Leandro me fez pensar que a gente pode levar uma outra coisa para a conclusão, né? Que, assim, porque a Newton também desenvolve um argumento, né? O argumento dela também tem como uma parte constitutiva a evolução desse poder contra-hegemônico que se manifesta no MAB, que se manifesta no. Mas ele se manifesta em diferentes territorialidades, né? No local, no nacional, no global, mas pontuar, olha, esse poder ele ainda não foi capaz de crescer ou de avançar de uma forma suficiente para poder alterar ou combater ou ir, né, quando a legislação for colocada. É simples, porque isso já está no argumento. Né? Uma parte da estrutura do argumento mostra isso. Né? Como é que um monte de gente atingida no Brasil e no mundo se expressa, né, nesse movimento. E agora, né, mas o poder, né, a natureza contra-hegemônica desse poder, ainda não foi capaz de mudar a legislação a ponto de obrigar que os atingidos sejam vistos, né, como sujeitos de direito e que tiveram seus direitos respeitados. Né? Que é algo que está ali, assim, também está presente no argumento, tá? Faz parte. Professor, eu coloquei o título, eu consegui o título do trabalho do meu amigo, eu vou ver se eu consigo ele em arquivo, chama-se A Transposição do Povoado de São José da Barra, Desenvolvimentismo Econômico e Avitamento do Homem, que eu acho que, assim, para a Newton vai ser muito legal se eu conseguir o arquivo com ele sobre essa questão dessa transposição mesmo, dos poderes, a disputa. Bacana, Leandro. Obrigado. Eu vou ver se eu consigo o e-mail dele, manda um e-mail assim para ver se tem um arquivo, que aí eu não tenho esse arquivo. A gente estava falando a questão das barragens, até um ponto que eu esqueci de falar e que é interessante, porque a PENAB, por exemplo, ela não é exclusiva, eu falo lá na dissertação, na apresentação, eu não falei, não é exclusiva para os atingidos por barragens hidrelétricas, é barragens em geral. Então, essa defesa aí do movimento atingido por barragens é um dos pontos, entendeu? Ela é para atender não só a questão da hidroeletricidade, mas sim todo e qualquer tipo de barragem que gere impactos sociais, aí, ambientais, no caso da PENAB sociais, né? Ô Nilton, mas aí uma pergunta, o MAB, ele não incorpora outros movimentos também que foram desserritorializados para além desses que foram atingidos por barragens? Não sei, você fala atingidos por outras obras? Por outras obras, que de alguma forma é uma coisa que já me ocorreu. A primeira vez que eu vi o movimento do MAB foi numa discussão que a gente foi fazer lá no distrito, lá em Brumadinho, e tinham lá representantes do MAB, mas isso antes, muito antes de acontecer o que aconteceu, entendeu? E sempre me deu a impressão de que o MAB ele incorporava outros movimentos que não apenas os atingidos por barragens. Eu não sei se ele incorpora, assim, não sei te falar. Ele vem de alguns movimentos regionais, né, que se juntaram para fazer um movimento nacional. E ele não está restrito a essa questão da energia. Tanto que tem uma página, ele tem muito trabalho, eles têm uma preocupação com o social e com as discussões que tratam aí de vários âmbitos, educação, por exemplo, a questão da mulher no campo, eles transitam por vários temas aí, que não só a energia, né? E não só as barragens hidrelétricas, são as barragens de uma forma geral também. Agora, essa questão de incorporar outros movimentos, eu não sei, mas outros temas, sim, eles transitam em uma série de abordagens aí
questões sociais, que é impressionante. Tem uma bagagem de trabalho e de pessoas envolvidas muito interessante também. Então, acho que... Pode falar, professor Márcio. Né, eu estava querendo pontuar isso que a gente está discutindo, né? Porque o Renan falou de outras formas de deslocamento compulsório, né? E eu queria, né, assim, pontuar, bom, existe a construção no tempo de um movimento contra-hegemônico que está relacionado com esses movimentos, com esses deslocamentos compulsórios. E essa é uma coisa que já está no argumento e que pode ser levada para as considerações finais e que ainda pode se desdobrar numa pergunta para pesquisas futuras. Né? Olha, haveríamos que pesquisar sobre a vitalidade desses movimentos, né? Né, ao longo do tempo, em outros lugares, enfim, né, sobre a vitalidade desses movimentos contra-hegemônicos. Sim, sim. E, Newton, eu acho importante, porque, por exemplo, a posição, o debate fomentado pelo professor Márcio, a colocação do professor Renan, né? Olha, o estudo é um caso, é um aspecto pontual, mas existe um transbordamento das evidências que podem ser mais explorados. E quando o professor Mestre pega e fala assim, não, inclusive na introdução, você tem que ter uma introdução que coloque. O professor Renan também falou, uma frase inicial talvez que coloque. Quando você pega e fala assim, olha, o MAB, ele não se limita a barragens de hidroelétricas. Você está falando uma coisa que confirma o que eles estão falando. Sim. Né? Então, acho que é uma possibilidade de melhoria que a gente pode trazer também. Na revisão final, aí para depositar a sua dissertação, né? Depois do professor Márcio ter colocado o trabalho de cabeça para baixo na qualificação da dissertação, né? Te deixou desorientada, né? Assim, nossa, vou ter que fazer tudo de novo. Não, não é isso. Calma. Quase que entrou em parafuso, professor Márcio. Falei, não, calma. Está nos ajudando. Está nos ajudando. Acho que na hora que a gente chegar na revisão final aí, a gente fazer uma leitura mais tranquila, porque o trabalho já vai ter avançado muito, mas a gente tentando valorizar mesmo o trabalho. Né? Eu estou sentindo que a colocação dos professores está muito nesse sentido. A gente valorizar o trabalho, é um bom trabalho. Não quer dizer que quando você está falando de um aspecto microsocietal, que ele não seja relevante para toda a sociedade. Está falando de um aspecto micro, um povoamento, né? que sofreu as consequências do processo civilizatório. Legal, mas as consequências, o contexto de como isso aconteceu, os desdobramentos no ordenamento jurídico e econômico nacional, lá o tributo existe, manda para o município, tal, né? As leis foram avançando, ótimo, mas isso não quer dizer que ainda não existam questões que possam avançar, como, por exemplo, a contribuição, ela ter uma parte no município que seja investida na comunidade atingida, né? E também o aspecto da legislação que não aborda, até hoje, a gente já está aí iniciando a segunda década terminando, né? Terminando a segunda década do século XXI, e até hoje a legislação nacional passa à margem do aspecto social, né? Do aspecto humano, né? Das pessoas efetivamente atingidas. Então, acho que isso a gente tem que, tanto como o professor Márcio colocou, na construção do argumento, valorizar isso. A gente tem um argumento já construído. Agora, como na escrita valorizar isso? Né? Acho que a gente vai chegar
nas condições adequadas para fazer isso, né, nesses últimos 21 dias que nós vamos ter pela frente aí de trabalho dedicado à sua dissertação, para depois a gente, no dia 27, depositar e no dia 10 passarmos por essa etapa ainda, que é a defesa da dissertação, né? Acho que é isso, muito bem colocado, professor Gustavo. Essa ideia de valorizar o que já está colocado e o final dessa sua fala, né, de reforçar nas conclusões, né? É um trabalho que tem uma característica crítica, né, de apreciação crítica do objeto de estudo, mas que também não é só uma grande lamentação, quer dizer, que aponta, que joga luz em possibilidades futuras, né, de potencialidades, tanto do ponto de vista mais amplo, né, de política pública, quanto do ponto de vista dos movimentos, né, e como esses movimentos podem, em algum momento da história, esperamos, né, conseguir virar o jogo, né? Contra hegemonias, professor. Eu evitei o palavrão, né? Virar o jogo é mais simples. Mas é isso, né? Contra hegemônico. Bom, pessoal, faltando aqui 5 minutinhos para as 4, se alguém da turma tiver uma questão, fica à vontade, vamos em frente. Só peço para ser uma questão breve. Acho que o pessoal não vai. Eu só queria pontuar, aproveitar a fala do Gustavo aqui, ó. Eu poderia dizer que como é que os trabalhos, de uma forma geral, gente, e mais especificamente dissertações, teses de doutorado, a reflexão acadêmica, de uma forma geral, ela é sempre um trabalho coletivo, não é um trabalho individual. E veja, né, que assim, como é que a contribuição do Leandro ela trouxe uma ideia para a gente trazer, colocar na conclusão ou na reflexão que a gente fez. É uma troca de ideias, né? É uma troca de questões, de comentários, enfim, né? Ainda bem que a gente tem esse espaço aqui para poder refletir coletivamente, né, sobre os trabalhos que a gente faz. É uma coisa legal. Professor Renan, pela sua condução aí, eu estou achando que a coisa está terminando. Eu posso parar já a gravação? Pode sim, fica à vontade.